Olá, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Eu hoje estou muito feliz que a gente vai falar de um assunto que há muito tempo eu queria falar, sobre prevenção de acidentes. E aí eu tenho um grata presença, assim, de ter comigo a presença de duas pessoas que eu admiro, trabalho junto. A gente ama e se odeia por dia umas 24 vezes. Mas eu me chamo Michele Soares, eu sou gerente de SMS da MJRE e hoje eu estou aqui com dois gerentes de contrato. Um cara maravilhoso que eu conheci ano passado e ele entregou uma obra linda dentro de uma refinaria que foi um trabalho bem complicado, ele vai falar um pouco, mas eu trouxe aqui Carlos Henrique Peçanha, gerente de contrato, hoje está dentro de um contrato que a gente tem dentro da Petrobras, ele vai falar um pouquinho do que a gente viveu e vive hoje. E aqui, Felipe Portes, cara, que prazer enorme estar contigo. O quanto eu tenho aprendido com esse cara gigante, 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 que se reinventa a cada contrato. E, em especial, esse mês a gente fala sobre prevenção de acidentes. O mês de abril é um mês que a gente procura falar de ações de prevenção. A gente vai perceber que é muito importante entregar um trabalho e, mais do que isso, além de, óbvio, ganhar dinheiro, que ninguém faz filantropia, a gente está numa empresa, mas mais do que ganhar dinheiro, entregar uma obra, a gente fazer com que as pessoas voltem para casa com segurança. Então, esse eu entendo que seja um desafio de todos nós e vocês têm nos ajudado a entregar esse desafio com louvor. Então, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês para que a gente possa, todo mundo, né, possa conhecer um pouquinho. Henrique, fala para mim aí. Quem que é o Henrique dentro da MJRE? Bem, Henrique começou aqui já tem um tempo, né? Bastante tempo. Entrei em 99 nesse grupo aí, estou muito feliz de estar aqui hoje ainda. Saí algumas vezes, mas sempre retornei. É um desafio nosso aqui de diário, né? De trabalho com segurança. O nosso foco é produção, né? Então a gente depende aí de vocês para nos dar uma mão para a gente, para que a gente possa realmente trabalhar e devolver às pessoas, se não iguais, melhores do que a gente, do que entraram para trabalhar conosco. Bom, nesse tempo eu entrei, eu era estagiário, né, então vim galgando alguns espaços. Virei gerente de contrato aí um tempo para trás, gerenciei algumas obras. Hoje eu estou na supervisão das obras também da Petrobras, obras do compartilhado. Felipe, o que você faz, cara? Vamos lá. Bom, me chamo Felipe, né? Como você comentou, temos aí um passado em comum, porque eu também comecei aqui como estagiário, né? Alguns anos ali depois, né? Comecei aqui em 2015, então comecei ali como estagiário, sempre mas nessa área operacional também, cuidando ali das equipes de pavimentação, usina de asfalto e tudo mais. E cheguei depois de 11 anos aí na empresa, consegui gerenciar alguns contratos de rodovias e tudo, então a gente acaba se confundindo as histórias ali, porque é legal saber que esse cara foi estagiário também, chegou onde chegou, e a gente acaba sendo exemplo para outras pessoas também, né, que estão começando. E se a gente falar de segurança, esse exemplo também vai ser seguido, né? Como o Henrique disse, o nosso objetivo principal é colocar dinheiro para dentro, né? Mas palha a palha com ele ali tem que manter a segurança do pessoal, todo mundo voltar para casa, porque senão nada disso faz sentido. E aí o legal dessa conversa nossa aqui é que vocês fazem coisas no dia a dia totalmente diferentes, né? Um é uma obra dentro de uma unidade industrial e o outro está com uma obra, um desafio gigante de rodovias, né? Que é um risco gigante. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho das experiências de vocês, dos desafios do dia a dia que vocês têm vivido aí ao longo desse tempo. Em especial, a gente acabou de entregar uma obra no passado
e a gente entregou sem acidente dentro de uma unidade industrial. Isso é muito, muito, muito importante. Foi um trabalho bem difícil, mas eu vou deixar o Henrique falar um pouquinho dos desafios que ele tem aí no dia a dia. Bom, essa obra que você está se referindo foi um marco aí para a MJRE, foi um marco também para o nosso cliente. Foi uma das primeiras obras de descomissionamento, desmontagem ali de uma unidade antiga. Parece simples, né? Só um desmonte, né? Mas é muito complexo. A gente pôde aprender que a desmontagem ela é tão complexa ou mais até do que a execução de uma nova obra. Então, tivemos desafio de tudo, né, de todos os lados, desafio de uma empresa que não era totalmente conhecida ainda pela Petrobras. Então, existia ali um receio, né, do que a gente iria fazer, do que a gente ia apresentar. Então, nossa missão ela ficou um pouco mais difícil, porque o sarrafo era um pouco mais alto, por a Petrobras não conhecer a gente ainda naquele momento. Deu tudo certo, a gente com muito planejamento de tudo, né, de todas as ações, nenhuma ação foi feita sem planejamento, e a segurança do trabalho estava ali junto em todas as ações, desde de quando fomos montar a equipe, o tamanho da equipe, como ia trabalhar, então a segurança do trabalho esteve sempre junto. Não tivemos nenhum problema, a obra foi um sucesso total, entregamos antes do prazo, sem nenhum acidente, né? Não tivemos nenhum acidente, foi bem bacana. E, Felipe, e você, cara, com essa obra aí, dessa rodovia, como é que você dorme à noite ou não dorme? É um pouco difícil de dormir, né? As obras de rodovia, que são algumas, né, que a gente acaba atendendo, são obras vivas, né? Cada dia você está num lugar diferente, você tem uma curva, você tem uma serra, você tem uma subida, uma descida. Então, acabo dormindo porque tenho pessoas de confiança lá na frente que conseguem administrar. Mas é um desafio diário, porque além de você precisar controlar o nosso pessoal, né, trazer para eles essa responsabilidade sobre a segurança deles, inclusive, você tem o externo, que são os usuários da via, né? Então a gente trabalha de ruas de bairro até, em alguns contratos, e até rodovias de fluxo intenso, de carretas. Geralmente a gente trabalha à noite, de madrugada, então naturalmente as pessoas acham que à noite você pode correr um pouquinho mais, que os radares não funcionam e tudo. Então isso é sempre perigoso e uma atenção pra gente, né? Talvez a principal tensão ali é na manhã, quando você acorda e você, cara, deixa eu dar uma olhada nas mensagens, ver se teve alguma coisa. Primeiro tu passa rápido assim, não tem nada que te chame a atenção, tu fala, porra, deu tudo certo, agora vamos ver como é que foi a produção, não teve nenhum acidente, não teve nada. Então isso é uma preocupação noturna e diária, você não consegue parar. Se você deixar uma frente aberta, você vai ter um risco com o usuário. Então é uma tensão sempre intensa ali, né? Mas eu acho que de comum tem a interferência do outro, né? A gente começa a perceber que é importante nossos colaboradores, né, saberem de como é importante eles voltarem para casa, mas a interferência do cliente é complexa e a interferência do motorista, né, do usuário que está passando na via também é muito complicado, porque a gente não tem como agir, né? A gente não tem muita ação do que fazer no trajeto de um usuário ou de uma ação de um cliente. A gente só pode pensar preventivamente. E aí, pensando preventivamente, queria que vocês falassem um pouquinho das lições aprendidas, das coisas boas que vocês implantaram por aí, né? Que a gente conseguiu trazer de prevenção, de melhoria da condição dos nossos colaboradores. Um pouquinho da experiência de vocês, como que foi implantar isso. Quer começar? Posso, se quiser. Bom, a minha área é muito parecida com a do Felipe, né? Eu venho na área de estrutura rodoviária,
há muito tempo. E Felipe tem um desafio um pouco maior, né? Porque o tempo inteiro ele não tem um dia que ele está seguro das coisas que ele vai conseguir fazer. Então ele depende sempre desse agente externo aí que é o trânsito, né? Quem está ali é um cara de bicicleta, é um motorista que está com pressa, é uma ambulância, um ônibus, é tudo ali e ele tem que trabalhar com a turma dele lá nesse tumulto aí, vamos dizer, né? Mas trabalhar na refinaria também não é fácil também não, né? De montar um Blaudal dentro da Petrobras funcionando também não foi Sim, suave também não. sim, o que eu quero dizer assim, a gente consegue prever melhor as nossas ações, a gente consegue planejar melhor e a gente ter segurança que somente nós vamos estar agindo naquele local. No caso das rodovias, depois ele vai falar, ele é um pouco mais complexo. Bem, Então você acha que um ponto favorável é a questão do isolamento, talvez, né? De ter uma área segregada para a gente trabalhar, isso ajuda a gente ter as pessoas ali focadas. sim, a gente tem uma área que posso dizer que na maioria das vezes é só nossa. E quando temos interferências, aí o nosso cliente ele obriga a gente a ter medidas para segregar ali quem não faz parte daquele ambiente. E aí está na hora de executar. E aí como é que se executa com segurança? Como é que a gente faz uma atividade que a gente pode prevenir o acidente? Hoje a gente tem uma pesquisa que fala sobre os acidentes com afastamento, né? E aí, quando a gente olha para a parte dos membros afetados, o pior cenário são mãos e pés. Então, as pessoas se machucam muito, principalmente com as mãos. E aí, Henrique teve um desafio lá dentro da Petrobras de implantar um dispositivo ou um método que fizesse com que as pessoas não usassem as mãos. E aí, dentro desse universo industrial, a gente chama de hands-free, que é mãos livres. E é um desafio muito complicado, porque não pode ser uma gambiarra, não pode simplesmente, eu agora vou tirar essa peça de cima do Munk. Pega ali uma vareta, um cabo de um lado, um cabo ali. Não é simplesmente desse jeito, tem que ser um dispositivo ou um mecanismo ou um método estudado e chancelado tanto pelo SMS como o cliente. E tem que ser viável para a operação. Não adianta eu chegar com um foguete para ele operar, que ele vai falar, pô, Michele, chegou esse foguete aqui na obra, o que eu vou fazer com isso? E aí a gente fez um trabalho bem bacana com a equipe, né, com os próprios operadores. E a MJRE não tinha essa cultura. A gente não tinha implantado até então nenhum hands-free. E depois de 9 meses de obra, a gente implantou 11 dispositivos. Alguns ele que deu a ideia, inclusive. Nasceu. Depois desse tempo todo aí nasceu. Bom, eu não sou da área de segurança do trabalho, mas pelo pouco tempo aí que tu me conhece, eu fico ali, sou muito crítico quanto a isso. Então, o tempo todo eu estou achando, olhando tentando me colocar no lugar do pessoal da segurança. E tentando achar ali coisas que podem nos atrapalhar, que podem machucar um funcionário, ter um afastamento. E com isso, com essa crítica que eu faço todos os dias, né? Michele mesmo, volta e meia, reclama que eu sou muito crítico. Mas isso faz com que a gente avance. E quando os desafios vêm, né, quando alguém falou assim, pô, não pode pegar essa pedra com a mão. Então a gente começa a pensar em maneiras de fazer aquilo sem usar diretamente a mão. E isso é legal, porque a gente pensa uma vez, a nossa primeira vontade ali é desistir, né? Pô, isso aí tem que ser com a mão e acabou. Mas a gente começa a entender que dá para fazer de outras maneiras. E quando a gente vê que alguém já usou, nos incentiva. Gosto de incentivar as pessoas que estão comigo ali a criticarem também o que estão vendo. E isso fez com que a gente avançasse aí, né, nesse tema. Conseguimos ali implantar alguns handfrees,
Talvez outros, em algum momento, a gente vai ver que ele não funcione, mas naquele momento ali ele estava funcionando. Isso é legal, nós não tivemos nenhum prensamento de dedo em nenhum momento. Então, nossas mãos ali, de todos os colaboradores, né, mesmo entregando antes o empreendimento, a gente não teve nenhum afastamento em função disso. Então, tudo que nós usamos ali, nós começamos pelo Munk, que nós compramos ali um equipamento que era para podar uma árvore, retiramos a tesoura, e aí ele tinha um gancho, ele virou o nosso primeiro hand-free, que foi lá pro operador do Munk ali e mais os ajudantes, eles trabalharam com aquele equipamento. A partir dali a gente viu que numa solução simples a gente conseguiu resolver um problema que era, nós usávamos ali outras coisas, usávamos um gancho feito de vergalhão, então a gente conseguiu colocar um outro dispositivo. Ele é telescópico, ele aumenta, ele diminui de tamanho, ele é fácil de guardar, ele é leve e resistente. A partir daí, criamos alguns outros dispositivos que era para pessoal que mexe com estacas, que batem vergalhões. A gente conseguiu ali uma capa que protegesse as mãos, mas foi bacana, foi bom de usar. Não é todos os lugares que vai funcionar, mas onde funcionar eu acho legal de a gente incentivar e a gente tem que nos conscientizar que nós somos agentes de transformação. Então, se a gente consegue entender que aquilo funciona, nós precisamos de convencer os nossos colaboradores que na hora que eles querem produzir, eles acabam esquecendo dessas outras coisas. Ele esquece que ele está produzindo bastante hoje, mas se ele marretar um dedo, amanhã ele para de produzir por 15 dias, 10 dias ou um mês, sei lá, e a gente perde aquela produção que a gente achava que ia ter. Então, trabalhar com segurança nunca é demais. E Felipe, falando um pouquinho de rodovia, de trânsito, a gente começa a olhar para os nossos colaboradores também indo e vindo, né? E hoje em dia, a gente, estudando a questão dos acidentes, com ou sem afastamento, acidente de trajeto, esses acidentes com e sem afastamento, a gente pode fazer essa ação de prevenção, né? Então, colocar um hands-free, ver um método mais seguro para fazer uma análise de risco melhor. A gente tem uma ação de prevenção para fazer, né, para evitar que o acidente típico, né, dentro do trabalho a serviço da empresa aconteça. E naquelas questões que é o acidente de trajeto, que a gente já não controla a via, trabalhar na via já é difícil, né? E os nossos colaboradores indo e vindo, de 2022 a 2024, a gente teve um aumento de 40% de acidentes de trajeto envolvendo motos. E esse último ano, de 93 mortes, 42 vítimas estavam usando moto. E é uma condição, assim, pelo que eu tenho percebido, as pessoas usam a moto porque precisam, às vezes tem lugar que não tem como chegar, trabalhando à noite, às vezes não tem nem condução. Transporte público, né? Transporte público, então a pessoa acaba lançando mão da moto por ser o recurso que ela tem, para o veículo que ela tem como chegar. E aí, conta aí como é que foi essa história aí da gente pensar no colaborador. Isso foi uma ação bacana aí do pessoal de segurança do trabalho, né? A gente já fez hoje, se não me engano, em 3 oportunidades, um treinamento com os nossos motoqueiros aí, né, da empresa, sobre direção defensiva, sobre como pilotar sua moto ali, né? Não só pensando no trajeto, né, no acidente de trajeto ali do cara trabalhar, mas até para nos ajudar também, porque hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem na rodovia ou num bairro que seja é o motoqueiro, porque ele quer passar na calçada, ele quer passar dentro do cone, ele não tem carro, ele vai se desviar. Então, quando a gente traz um projeto desse e com apoio de motoclube, então a gente traz uma galera que é especialista ali no assunto, né? É muito interessante para o cara, para ele saber o que ele causa para os outros e para ele, que é uma grande dificuldade que a gente tem também, falando de segurança no geral, é que o colaborador entenda que o que a gente faz é a preocupação com ele.
ele faz aquilo todo dia, então ele acha que nunca vai acontecer, e acontece do lado, acontece com ele. Então, quando você faz um projeto desse, um programa, e que você envolve as pessoas ali que vêm de moto, ou por necessidade, ou porque é um meio de transporte mais barato do que o carro, consome menos combustível, mais rápido, inclusive. A gente vive numa cidade que tem muito trânsito. Então, quando a gente traz um projeto desse, pensando nele, como melhorar a pilotagem dele, transformar a pilotagem dele mais segura, com certeza esses números que são nacionais que você trouxe, né? Se isso fosse ampliando, isso vai se reduzir. E complementando e pegando um gancho que o Henrique trouxe, essas mudanças ela tem que ser constante, né? A gente sempre está acostumado ali com a rotina. Então, quando alguém vem e fala alguma coisa que dá para fazer diferente, a primeira reação é que não dá. Eu faço assim a vida inteira. Então, pode ter certeza que quando ele falou lá com o cara do Monk, ó, agora ao invés de você passar a mão debaixo da peça para pegar o cabo do outro lado, a corda que seja, você vai usar isso aqui. O cara, pô, isso não funciona, isso era para podar a árvore, isso era para aquilo. Então, puxando para o meu lado, quando esse cara trabalhou comigo já em algum momento, ele falou, ó, a gente tem uma operação, fugindo um pouquinho do tema, a gente tem uma operação com rolo de pneus. E esse rolo ele tem que ter um desengordurante ali, que senão a borracha cola no asfalto recém-aplicado e levanta, faz uma cagalhapada danada. E esse cara assim, ó, onde eu trabalhei, isso aqui funcionava sem esse cara da bombinha, que fica um cara andando atrás do rolo para frente e para trás. Geralmente a gente faz, quando o rolo vai para frente, o cara vai, para ele não dar ré, desequilibrar e tudo mais. A gente falou, isso tem que acabar. E aí você vai massificando aquilo, olha, isso tem que acabar, isso tem que acabar, não pode, não pode, não dá um jeito. As coisas se resolvem, o rolo começa a funcionar, o cara já não precisa mais, o sistema, então, isso é importante. E é importante fazer com que a galera entenda que isso é uma preocupação com eles, né? Para que ele volte para casa, para que a família dele receba ele em casa, que é um dos nossos principais objetivos, né? E o mais legal é que a gente vê essa solução junto, não é uma coisa assim, o SMS mandou parar o serviço, ou o cara tá falando bobeira, tá falando besteira, isso não dá. A história da moto, o que mais me deixou assim intrigada com eles é que a gente traz uma equipe, né, especializada e eles fazem o treinamento na própria moto deles. Isso por si só eu já acho legal, porque ele vai aprender a fazer aquaplanagem, frenagem, saber o desempenho da moto numa situação controlada de treinamento. Então, se ele está com o pneu careca, ele já fala, putz, meu pneu está careca. Então, a gente já fomenta a questão dele se preocupar com aquela moto, com a manutenção, e dele saber a performance daquele, né, daquele instrumento que ele tem para ir e voltar do trabalho. Então, acaba sendo uma solução de todo mundo, da empresa que trouxe essa preocupação, mas dele também de entender. E a do rolo foi muito legal, que quando eu entrei na empresa, eu estou há pouquíssimo tempo, e eu escutava rolo, espargidor, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aos poucos o pessoal tem muita paciência de explicar, e aí eu falo, cara, eu não sei, eu cheguei para esse cara aqui outro dia, eu falei, eu não sei, me ajuda você. E era uma decisão que a gente tinha que tomar, uma solução que a gente tinha que melhorar. Então, disso tudo como lição aprendida que eu tirei, foi da gente tentar e tem conseguido, óbvio que o desafio ainda é muito grande, mas a gente tem nos empenhado em juntos ter uma condição melhor. E aí, para a gente já encerrar, que a gente fala muito, eu queria que vocês trouxessem assim, o que vocês nesse tempo que vocês, desde estagiário até chegar a gerente de um contrato, uma posição bem importante de decisão, de mudança de condição, né, de um trabalhador. Se vocês pudessem dar um conselho, não, porque senão a gente ia vender e ia estar rico. Mas o que vocês aprenderam nessa jornada dentro da MJRE, de melhoria, que vocês param e pensam assim, falam, cara, isso eu faria de novo. O que vocês acham que fez sentido para vocês ao longo desse aprendizado todo aí de prevenção de acidentes? Cara, desculpa. Pode ir. Como eu fui criado aqui, né? Uma coisa muito importante, que é uma lição aprendida, pelo menos para mim, são as mudanças de cultura nacionais, ou que seja, ou da própria empresa, né? Se você pegar historicamente como
como vem a segurança do trabalho evoluindo, junto à parte operacional de produção, isso é uma mudança de cultura muito grande. Então, esse tipo de mentalidade um pouco mais aberta para ouvir conselhos, para pensar no que é melhor, independente, porque, como o Henrique disse, a gente não é da área de segurança. Então, o nosso objetivo principal sempre foi operacionalizar aquilo ali e produzir. Então, quando você abre a sua mente, quando você começa a perceber que outras coisas também são tão importantes quanto, ou até mais importantes do que aquilo, isso é uma mudança de chave, né? Então, você passa a ouvir mais o pessoal de segurança do trabalho, você passa a comprar aquela ideia e, querendo ou não, até de uma forma cultural, a base nossa operacional de pessoas, ela ouve muito mais a área de produção do que a área de segurança. Então, quando a gente compra essa ideia, quando você faz projetos com isso, quando você participa, esse cara começa também a entender, opa, se esse meu líder aqui segue esse caminho, eu vou seguir junto com ele. Então, isso é muito importante. A gente foi aprendendo durante o tempo, a gente foi errando, né? Henrique comentou, você comentou, a gente cai na pancada direto. Não é fácil a convivência, a gente briga porque cada um quer o melhor para a empresa, para os funcionários que seja, então você vai ali sempre discutindo, e isso é bom para o funcionário, é bom para a gente, é bom para o nosso aprendizado. Então, apesar de poderia falar aqui de a gente melhorou a parte da sinalização, a gente criou isso, mas eu acho que o principal que todos deveriam fazer é a mudança de mentalidade e de cultura. Do cara que está lá na ponta da flecha, que sofre ali, que trabalha de madrugada, até o cara que pensa aqui atrás qual é a direção que essa flecha vai tomar. Se o cara mudar essa cultura e pensar nisso, na segurança, esse é o principal resultado. Se eu acordar de manhã e ver que não teve nenhum acidente, é muito melhor do que eu acordar e ver que o cara só produziu metade do que tinha que produzir. Pô, vamos melhorar essa produção, mas o nosso objetivo aqui já teve, 0 acidente. Ninguém se machucou, nenhum usuário da via se feriu, a sinalização funcionou legal, você colocou, você tirou, todo mundo trabalhou, e é muito perigoso. Talvez é até difícil de trazer para as pessoas que estão assistindo e não conhecem a operação. É muito perigoso, são carros, são carretas carregadas, pesadas, que passam ali em alta velocidade. Então a galera tem que estar sempre ali atenta, de frente para o perigo, né? De frente para a rodovia ali olhando, um sempre cuidando do outro, né? Você está atento aí, prestando atenção, vou olhar aqui por você. Então esse tipo de mudança de cultura, eu acho que é uma das principais lições que a gente tem que aprender. Abrir a mente. Cara, tem uma maneira melhor de ser feita, independente do que seja. A gente falou um pouquinho, mudando totalmente aqui, falamos aqui, fomos explicados um pouco como surgiu o podcast e o videocast. Então surgiu do rádio surgiu a televisão, da televisão surgiu o YouTube. Você vai vendo como é que as coisas vão melhorando e mudando. Então, na segurança do trabalho, na operação, é um ritmo parecido. Com certeza vai chegar 2 caras daqui a um tempo, vão pensar em coisas melhores, e a gente tem que ter a cabeça aberta e, vamos ouvir esse cara. Vamos tentar do jeito dele, mesmo que eu já tenha tentado, vamos tentar de uma forma diferente, porque se ele já viu funcionar em algum lugar, vai funcionar aqui também, e essa é a ideia. Ou essa cara. Ou Cara essa, ou essa o cara é só uma expressão, né? Brincadeira. Mas, poxa, sempre as mulheres são sempre Felipe, bem-vindas. é isso aí. E Henrique, você não aprendeu nada? O que você aprendeu aí? Estou aprendendo até hoje. Bom, a mudança de cultura, isso que tu falou, é importantíssimo, cara. A gente não consegue mudar uma cultura de hoje para amanhã. Então, quando a gente sai de uma obra dentro de um, não uma obra dentro de um espaço que a gente tenha controle e a gente vai, por isso que eu acho que hoje a tua função de monitorar essa galera, de tomar conta disso, não deixar ninguém se machucar, ela é muito mais complexa do que o que a gente está falando de trabalhar dentro de uma refinaria. Todos os lugares têm seus riscos, mas a mudança de comportamento, ela não sai assim, né? Você simplesmente, agora é dessa maneira. As pessoas não vão fazer. Eu acho que eu sou um agente, você também, Michele também. Nós somos agentes de mudanças, né? A gente está aqui para fazer um elo do que a empresa do que a empresa pratica e tenta levar para os nossos colaboradores. Hoje a gente está
num serviço que tem 300 e poucos funcionários que vieram de outras empresas e a gente tem uma cultura diferente. Então, eu tenho que levar o que a nossa empresa pretende para eles e aprender com eles também. Só que nós precisamos de agente, né? Não adianta ser 3 agentes que vão mudar. Nós precisamos ter os agentes nossos. Eu vinha discutindo isso com a Michelle hoje mais cedo, das pessoas que precisam para fazerem as mudanças na segurança do trabalho, que a obra vai ser executada, ou mais rápido, ou mais devagar, com menos custo, ou com mais custo, com mais qualidade ou com menos qualidade, mas sem segurança a gente tem um prejuízo. Ela não consigo fazer nada a não ser que dê muita sorte. E a gente não pode contar com a sorte, né? Então a gente tem que ter esses agentes, a pessoa que vai estar lá na ponta e que a gente daqui de longe a gente tenha certeza, igual você tem os teus, né? A gente tem a certeza que essas pessoas vão estar sim com a mesma mentalidade de segurança, não só de segurança de qualidade, de produção, mas a gente está falando de segurança, precisamos sim de ter esses agentes, ter pessoas que mudem. Eu acho que isso, se a gente conseguir botar as pessoas certas, que vão disseminar o que a gente entende que seja bom, né? Pode ser que alguém venha depois e entenda de uma outra maneira e tem que mudar a cultura, a gente tem que estar sempre mudando. Só que essa cultura é difícil, e você passa por isso. Você tem teus funcionários ali que o nosso ramo ele já é meio bagunçado, né? A gente tem gente de todas as classes. Eu tenho um cara que tem lá, que ele é analfabeto e tem um cara lá que ele é doutor, trabalhando nas mesmas coisas, nos mesmos lugares. Então já é difícil essa interação de que a gente consiga fazer um cara que tem menos instrução, que ele consiga ler um documento, que ele consiga interpretar aquele documento, para ele aplicar ali as melhores práticas de segurança. Então nós temos que ter gente que consiga falar a mesma língua ali para que eles possam nos seguir. E é importante que a gente tenha esse papel do líder, né? Você tem que ter um líder teu, você não consegue ficar em todas as frentes, você precisa ter alguém teu que consiga disseminar isso. Se a gente conseguir isso, a gente vai ter sucesso, sempre. Bom, pessoal, eu quero muito agradecer vocês dois. Lembrar que não é só dia 28 de abril que a gente fala sobre prevenção. A gente vem falando diariamente sobre a nossa preocupação de trazer as pessoas para casa com segurança, cuidar da integridade delas físicas e mental. E eu fico muito feliz de ter vocês, né, ao lado, trabalhando, se esforçando diariamente para a gente melhorar a condição de existência e de trabalho de todo mundo. Lembrar que não é fácil, a gente terminou essa obra na Petrobras ano passado, já emendou em outra, em maio do ano passado, já emendou em outra, e quando o Henrique falou assim, ó, a gente terminou essa refinaria aqui, agora a gente tem mais 17. Meu Deus, eu vou bloquear o Henrique agora, mas é legal de saber que a gente concluiu com sucesso essa obra da Petrobras, pegou outra, entregou agora o Trevo das Margaridas. Temos grandes clientes em rodovias, temos contratos há mais de 5 anos com clientes grandes, onde passam milhares de pessoas que fazem conexões entre Ponte Rio, Niterói. E assim, eu toda vez que passo nesses lugares, eu falo, cara, penso, né? Eu falei, pô, tem parte do meu empenho ali de fazer com que as pessoas tenham essa mobilidade e que cheguem em casa com segurança. E o que mais que a gente pode fazer? Eu todo dia, quando você abre o WhatsApp, você vê que não teve acidente, eu todo dia acordo e falo, o que mais que eu posso fazer? O que eu não vi ainda? Com quem que eu não conversei? Qual o processo que a gente ainda não está rodando legal? E todas as conexões que a gente faz e todas as nossas conversas
eu sempre fico com aquele sentimento, cara, a gente pode mais. A gente fez 11 hands-free, cara, mas do universo de quantos que a gente poderia ter feito? A gente fez 3 encontros com o programa esse programa de condução segura para motociclistas. E eu não tenho mais motoqueiro, eu já estou fomentando na cabeça do cara, o cara vai ter, eu não tenho mais motoqueiro, o cara vai ser motociclista, ele vai conduzir com mais segurança, ele vai ter uma percepção melhor da moto dele. E não é só sobre o prêmio, se ele seguir a risca, não tiver multa de trânsito, não tiver tido acidente, ele pode ganhar um capacete legal. E não é só sobre o premiar, sabe? É sobre colocar na cabeça dele que ele pode mais. Então, eu acho que, na minha opinião, né, a gente se esforça todo dia para trazer o alimento e o sustento para casa, porque a gente precisa de trabalhar, mas enquanto gerentes e pessoas que tomam decisão, eu acho que a gente fica com essa sensação de dever cumprido, mas com um sentimento de que ainda pode ser feito mais. E eu agradeço muito a participação de vocês. Quero saber se vocês têm alguma consideração para fazer. Já sei que eu sou odiada por vocês, mas vai dar tudo certo. Quem te falou? Eu. E assim, quero de verdade, eu aprendo muito, muito, muito com vocês. É um desafio. Óbvio que eu não sou igual a vocês, eu não tive a oportunidade de ser estagiária, mas eu fico babando vendo vocês trabalhando e entregando, porque não é fácil. Tá na liderança e com uma galera por trás, não deve ser uma situação fácil de lidar. E eu me despeço de vocês, espero que vocês não me deem mais trabalho, não tenha mais confusão, mas eu agradeço vocês estarem aqui e aí, quem sabe, até o próximo episódio a gente se fala de novo. Bom, só para encerrar, a segurança ela não é feita só pelos líderes que estão ali, né? Segurança é de todos, correto? Sim. Então é que a gente tenta difundir ali para essa turma nossa toda. Nos DDS, quando eu estou participando ali, que eles não falam nesse assunto, eu sempre vou lá e interrompo. Segurança não é só minha. Se tiver alguma coisa errada aqui, você é responsável pela minha segurança também. Então, cada um de nós ali tem que cuidar de tudo, né? Então, a segurança, antigamente, Felipe deve lembrar disso. A gente queria um técnico de segurança em cada esquininha que a gente estivesse trabalhando. Santo milagroso. Então, aí hoje é de todos, né? Hoje eu acho que tem que ser essa mudança, essa chave aí que tu falou. É importante, é de todos, mas é como aparar a unha, né? Então, você precisa ter alguém ali em algum momento para ser aquela referência, até para dar aquela puxadinha de orelha quando você vacilar. Então, sempre fica querendo mais, né? Querendo mais técnicos, daqui a pouco tá igual um para cada um, né? Mas não é nesse ponto, mas... A gente briga, mas a gente não vive sem eles, né? Exatamente. Pois é, gente. Tá vendo? Eu estou feliz por vocês estarem aqui, quem sabe no próximo encontro, mas eu acho que o dever diário é de cuidar do outro e com a consciência de que a segurança é de todo mundo, né? Ninguém faz nada sozinho. E bora pra obra! Bora! Tem trabalho para fazer! Produzir com segurança. É, isso aí!